Good afternoon, Hino Day! Woo! Thank you so much. This is an enormous, enormous pleasure for me to come and get a chance to speak with you. I flew in this morning from New York. The weather is much, much nicer in São Paulo. It's such a great pleasure to be here. Gente, muito, muito obrigado por estarem aqui, por me receberem. É um prazer imenso estar com todos vocês. Eu cheguei de Nova York hoje de manhã para falar aqui na convenção da Inodê. E olha, o clima de São Paulo está muito mais gostoso do que em Nova York. Tá bem confortável. And it is wonderful to be with one of my favorite companies in one of my favorite nations, Hino Day, leading the way forward. Hino Day, that's my place. É maravilhoso estar aqui junto com o pessoal de uma das empresas favoritas que eu tenho, a Rinode. Rinode, aqui é o meu lugar. Well, today I want to talk to you about habits, about what we know about the science of habits and how habits can change our lives. Hoje eu quero falar com vocês sobre hábitos. O que nós já sabemos sobre hábitos, a ciência dos hábitos e como os hábitos podem mudar a nossa vida. And I want to start by asking you to participate. E eu vou começar pedindo que vocês participem junto comigo. Turn to the person next to you and tell them your best habit. Eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado agora e fale para ela qual o seu melhor hábito. Vamos lá. Qual é o seu melhor hábito? Converse com a pessoa do seu lado. Okay, now let me ask for some brave person to share their best habit with the whole crowd. Então é o seguinte, eu quero fazer um convite aqui para alguém corajoso que queira compartilhar conosco. Levante a mão, quem quiser compartilhar conosco o seu melhor hábito. Nós temos alguém aqui com o microfone que vai ajudar. Temos alguém aqui, ó, tem gente aqui na frente. Meu melhor hábito é apresentar esse plano todos os dias. O plano de negócios da Rinode. Excellent. Who else has that habit? Who else wakes up every day and does the Hinode business? Quem mais aqui tem esse hábito maravilhoso? Acorda todo dia de manhã e vai fazer o negócio. E vai trabalhar para a Inode. What about another habit? Who has different habits? Oh, there's some Alguém over tem here. outro hábito Over aqui here. diferente do lado de cá? Aqui, ó. Vamos chegar pertinho da grade aqui com a... Oi, boa noite. Eu sou o Marcos, sou diretamente de Limeira. E o meu hábito é um tanto peculiar, só que eu venho fazendo ele faz um tempo e é bem básico, bem simples. É uma coisa minha que eu faço sempre, é andar com uma carta na mão e ficar rodando ela. Simples assim. Qual é o seu hábito, então? Você pode repetir pra gente bem curtinho assim, qual é o hábito? Meu hábito é simplesmente só ficar rodando cartas na mão. É bem peculiar, mas é uma coisa bem minha mesmo. Fazer mágica. Tem mais um colega ali atrás, muito obrigado. Tem mais um ali. Boa noite, galera! O hábito mais gostoso, o melhor hábito que eu consegui lembrar foi de fazer carinho nas minhas filhas lindas. Eu dou muito amor para elas, tenho duas.
Excellent! To care for his daughters. Oh, to care for his daughters. Ah, do you want to repeat it back to the... Então, o seu hábito é fazer o carinho nas filhas, cuidar das suas filhas, é esse o seu melhor hábito. Maravilha, muito obrigado. Excellent. So let me tell you a little bit about what we know about how habits work. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho agora sobre o que nós sabemos de como funcionam os hábitos. And while we're doing, excellent. So, about 5 years ago, I tried to create better habits for myself. Então, faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu estava querendo criar melhores hábitos para mim. And I talked to researchers and I asked them, what is the trick to creating the best habits? E eu conversei com muitas pessoas, especialistas, e perguntei qual é o truque, qual é a pegadinha para a gente criar bons hábitos. How do I make my brain better so that I can pay attention to Facebook and not get distracted by Twitter, but also do my work and stay focused? Então, como é que eu faço para o meu cérebro trabalhar melhor, para eu não ficar distraído com Facebook, com Twitter, poder focar naquilo que eu tenho que fazer? And what they told me is that I need to learn a story about a rat. A rat. Yeah. O que me disseram foi que eu precisava conhecer a história sobre um rato, a história de um ratinho. Okay, we're having some problems with this thing. There was a researcher named Dr. Anne Graybiel who did an experiment where she put sensors into rat skulls so that she could see what their neurological activity. Então, houve uma pesquisadora que fez um trabalho bem profundo, detalhado, colocando sensores nos cérebros de ratinhos para ver como que eles reagiam, como é que eles sentiam, o que motivava. And then she would drop each rat in a maze like this. E aí essa pesquisadora pegava os ratinhos e colocava eles num labirinto, parecido com esse aqui que vocês estão vendo. There would be a click and the partition would move and the rat could go and find the chocolate. Então, nesse experimento, acontecia um clique, abria uma portinha e o rato ia atrás da comida, do chocolate. Now the first time that the rat was in this maze, it took each animal 20 minutes to find the chocolate. E olha, da primeira vez que puseram um ratinho no labirinto, ele demorou 20 minutos para chegar até onde estava o chocolate, o prêmio dele. But as the rat was dropped in the maze again and again, they found the chocolate faster and faster. It became a habit. Então, à medida que o ratinho era colocado mais vezes dentro do labirinto, cada vez ele chegava mais rápido no chocolate. Ele foi criando o hábito de fazer o caminho para chegar mais rápido. And as researchers looked at their brains, what they saw was this. E quando os pesquisadores analisaram o cérebro do ratinho, eles viram essa imagem aqui. When the rat would run through the maze, it would be thinking hard the entire time. Quando o ratinho era colocado dentro do labirinto, ele ficava se concentrando, ele pensava o tempo todo. But as the doctor and the researchers dropped the rat in the maze again and again and again, the rat got faster and faster at finding the chocolate. Então, só que à medida que esses pesquisadores, os médicos, então soltavam o ratinho no labirinto, ele começou a ficar cada vez mais rápido, ele chegava mais rápido até o chocolate. On the 150th time that a rat would go through its maze, when it went straight to the chocolate, its brain activity looked like this, the bottom graph. E na 100ª vez que o ratinho foi colocado no labirinto, que ele foi que nem uma bala até o chocolate, a atividade cerebral do ratinho estava que nem essa imagem de baixo que vocês estão vendo ali. Now what's interesting about this bottom graph is that if you'll notice, the rat's brain stops working when it's going after the chocolate. O que é super interessante de notar nesse gráfico é o seguinte, é que quando nessa 100ª vez que ele está caçando o chocolate, o cérebro dele parece que parou de funcionar. Ele não está mais pensando enquanto ele vai atrás do chocolate. This is what we know about habits. Our brain, when we're in the middle of a habit, turns off. It almost stops thinking. É isso que nós sabemos sobre hábitos. Uma das coisas é que quando nós estamos executando algo que é um hábito, o nosso cérebro quase que para de pensar. Ele desliga. And this is important because how many people in this room have had the experience where a habit has taken over
and you've acted almost without thinking about it. E isso é importante, porque eu pergunto, quantos de vocês aqui já não passaram pela experiência de você estar no meio de uma atividade que é tão habitual, de repente você se dá conta de que você nem estava pensando e você está fazendo aquilo. Você já está no meio do negócio. How many people have left your home in the morning and then you end up at your desk, but you can't remember exactly how you got there? Quantos de vocês já saíram de casa de manhã para ir para o trabalho, entraram no carro e quando você se dá conta, você está na tua mesa de trabalho e você não lembra se você fez esse caminho ou aquele, você não lembra. Or you say, today I'm going to eat healthily, but then you walk into your cafeteria for lunch and you eat the same thing that you eat every single day. Ou então você fala, não, hoje eu vou comer comida saudável. Aí vem a hora do almoço, você desce do escritório e sem pensar, você está no restaurante comendo aquele monte de porcaria que você sempre come. That's because you're in a habit. Your brain turns off when you are in the middle of a habit. É aí porque você está num hábito. O seu cérebro meio que desliga quando você está agindo de forma com um hábito. But there's an interesting exception. At the beginning of a habit, when the rat would hear the click saying he should run through the maze, his brain would suddenly work very hard. Mas tem uma exceção durante esse caminho aí, que é o seguinte: no começo da atividade, quando o ratinho ouvia aquele barulhinho clique, o cérebro dele funcionava muito lá no começo. And then the brain turns off and it stops working until the end of the maze, when the rat finds the chocolate and its brain suddenly comes awake again. E aí o cérebro para de funcionar basicamente durante todo o percurso, mas no finalzinho ele liga de novo, quando o rato chega no chocolate. This is so important that in modern day medicine, this is known as the habit loop. Isso é de profunda importância, gente. Dentro da medicina hoje, isso é chamado o looping do hábito. And what the habit loop says is that every habit has three parts. There is a cue, which is like a trigger for a habit to start. Então, o que esse looping, essa pesquisa nos diz, é que um looping de hábito ele tem três partes. Primeira, tem uma deixa, como se fosse um gatilho que desencadeia o hábito. And then there is the routine, the behavior itself. Aí vem a rotina, que é o próprio comportamento. And then finally a reward. And every habit in your life has a reward. E no final tem uma recompensa. E saibam vocês que todo hábito que você tem, ele tem algum tipo de recompensa ao final. And so the way that you create new habits, or the way that you change old habits, então a forma de criar novos hábitos, ou a forma de mudar hábitos antigos, is by understanding how to give yourself the right rewards. então é entender como é que você está se concedendo as recompensas corretas. So here's the question. Turn to the person next to you Então vou fazer uma pergunta. Vocês vão virar para a pessoa do seu lado de novo and talk about what habit do you want to learn to change today? Vocês vão falar sobre qual hábito você quer aprender ou mudar hoje. Converse com o seu vizinho rapidinho. Qual hábito você quer mudar ou criar hoje? Yes, I don't know where the choice is. Okay, that sounds great. Hopefully people are actually talking to each other. Tá aqui, tá um de cada lado, de cada lado. Aí vai Probably no more than perguntar, here. né? Das pessoas. I don't know, where do you think they want us to stay? This is the center stage. Okay, so they have some. Gotcha, right. Okay, should we do it? Okay, so has everyone thought of a habit that they want to change? Todo mundo então já pensou num hábito que você quer mudar? Yeah? Aí? Raise your hand if you chose a habit you want to change. Levante a mão se você já sabe, já chegou na conclusão de qual hábito você quer mudar. Okay, we'll just ask two people. Pedir para duas pessoas, talvez, então. Sir? Senhor, o senhor quer se colocar em pé, por favor? Uma das colegas vai levar o microfone. Oi, meu nome é Celso, sou Imperial Diamante.
Rio de Janeiro. Um hábito que eu gostaria de mudar hoje é de procrastinar menos. Exato. Procrastination. Ah. That's a good one. One more. Who else has a habit they Mais want to alguém? change? Quem tem um hábito aqui então? Procrastinar menos. Boa tarde, meu nome é André Robert. Um hábito que eu gostaria de mudar. Oi. Um hábito de mexer, de às vezes acessar alguma coisa do celular, quando você está numa reunião, por exemplo, aquilo parece que é um gatilho, você pega o celular, você tem que virar ele, senão você acaba mexendo. The phone. Thank you, man. Telefone, né? Sempre ali no celular. Absolutely. Com certeza, né? So let's talk about these habits. Vamos falar então um pouquinho sobre esses hábitos. We can change those habits the same way that we create exercise habits. Nós podemos mudar esses hábitos da mesma forma que nós criamos, por exemplo, hábitos de exercício. How many people here wish that they exercised more frequently? Quantos aqui gostariam de estar malhando mais, fazendo mais exercício? Okay. You all look like you're in good shape. I don't know that you need it. Olha, vocês me parecem muito saudáveis. Não sei se vocês estão precisando malhar não, vocês estão bem. Here is how you can create a new exercise habit. Olha, para a gente criar um novo hábito de exercício, funciona assim. First, you must choose the right cue. Put your running shoes next to your bed, or plan on meeting your friend at the gym every Wednesday night. Você primeiro precisa escolher aquele gatilho certo, né? Aquele negócio que vai te desencadear. Então, colocar um tênis de corrida do lado da cama, ou marcar com um amigo para sempre no final da tarde de quarta-feira vocês entrarem em contato. And make sure it is an obvious cue, something you can't ignore, like your mobile phone. E tem que ser um negócio que é bem assim, óbvio, que não vai dar para você ignorar aquela deixa de que está na hora de você começar a fazer o exercício. And then, when you go and you exercise, if you go for a jog, if you go to the gym, right afterwards, give yourself a small piece of chocolate. E aí, quando você for fazer o exercício, você vai para a academia, de repente você vai correr um pouco. Quando você acabar o exercício, você tem que dar uma recompensa para você. Um pedacinho de chocolate, por exemplo. Logo depois. Now, most of us, we exercise and then we wait an hour or two before we eat chocolate to pretend like they're not related to each other. A maioria de nós, o que a gente faz? A gente termina o exercício e espera 1 hora ou 2 até comer um chocolatinho para fazer de conta, sei lá, menos peso na consciência, alguma coisa assim. But your brain needs an immediate reward to make exercise into a habit. Mas o cérebro precisa de uma recompensa imediata para tornar aquele exercício um hábito. So if you give yourself that reward, your brain will make running and exercising easier and easier and easier. Então, se você se conceder essa recompensa logo ao final, vai ficar cada vez mais fácil para o teu cérebro entrar no ritmo da corrida, do exercício. And I want to talk today about what we know about how companies and other organizations, how they have created great habits, including avoiding procrastination and better focus. E eu quero falar hoje também sobre como as empresas têm criado melhores hábitos e reduzido aqueles hábitos que não são legais, tipo procrastinar, como por exemplo, ficar distraído com o telefone celular. And I'm going to talk about 3 habits in particular, about innovation. E eu vou falar sobre 3 hábitos específicos. Primeiro, inovação. About focus. Segundo, foco. And about teams. E sobre equipes. And to start by talking about innovation, então vamos começar falando sobre a inovação. I want to tell you a story about the Snow Queen. Eu quero contar uma história para vocês agora sobre a Rainha da Neve. A few years ago, Walt Disney Movies decided to make a film about the Snow Queen. Alguns anos atrás, a Walt Disney teve a ideia de fazer uma animação sobre uma princesa do gelo, da neve. And so they start designing characters. Então eles começaram a projetar os personagens. They're going to have an evil queen.
Eles queriam ter uma rainha que fosse muito, muito má. And they're going to have a villager who's very young and innocent. E eles queriam também uma moça jovem que viesse de um vilarejozinho. And they're going to make them in conflict with each other and tell a story of jealousy and greed. E esses dois personagens estariam em conflito uma contra a outra. A história seria de inveja, de ganância. And for months and months and months, they tried to get this story right, but nothing worked. E durante muitos meses eles ficaram ali com roteiro, tentando acertar a história e nada funcionava. They didn't know what to do. The movie just wasn't any fun to watch. None of the characters were right. Não era, a história não estava ficando legal, estava ficando meio cópia da Branca de Neve, não estava legal. And so they tried changing. They said, okay, maybe we'll make the evil Snow Queen and the villager, maybe we'll make both of them teenagers. Aí eles falaram, vamos mudar, vamos pegar essa rainha das neves, muito má, e tanto a mocinha que vem da vila e transformá-las em adolescentes. It still didn't work. Não funcionou também. At this point, they had spent 2 years and almost $50 million trying to make this movie. A essa altura eles já tinham gasto quase 2 anos e quase uns 50 milhões de dólares tentando fazer esse filme funcionar. And so they have an emergency meeting and they say, we need to come up with a new story. Então eles fizeram uma reunião, falaram, olha gente, não dá, nós vamos ter que inventar uma história nova. So they sat down in a room and they said, how can we be more creative? What do we know about at the Disney Company? Então eles sentaram e disseram o seguinte, olha, como é que a gente pode ser mais criativo? Nós somos a Disney, o que a gente sabe sobre inovação? And they said, well, we know about princesses, right? Nobody knows more about princess stories than Walt Disney. Então eles disseram, bom, em primeiro lugar, nós somos a empresa das princesas. Ninguém sabe mais sobre princesas do que a Disney. And they also said, well, there's also a large number of women making this movie. In fact, the first female director in Disney's history. E eles disseram também, olha, nesse filme nós temos aqui muitas mulheres que participam da nossa equipe. Na verdade, foi o primeiro filme animação da Disney com uma diretora, uma mulher no papel da direção. And they said one of the things that we know about is we know that sisters have interesting relationships, that some of our favorite books are about sisterhood. E eles disseram, bom, olha, nós também sabemos que algumas das melhores histórias ocorrem entre irmãs. Muitos dos nossos livros, das nossas histórias, tratam de um relacionamento de irmãs. And so they said, what if we combine this idea? What if we, instead of making an evil queen and a young villager, what if we made them sisters? Aí eles disseram, então, e se a gente combinasse essa ideia? Em vez de fazer uma rainha má e uma mocinha que vem do vilarejo, a gente podia fazer 2 irmãs. And suddenly, the whole script came together, and that movie was Frozen. E de repente, o roteiro inteiro começou a funcionar e o filme que saiu foi Frozen. Everyone knows Frozen, right? We all love Frozen. Todo mundo já assistiu Frozen aqui, a gente adora, não é? Todo mundo já viu. But who loves Frozen? Raise your hand. Quem if you love gosta do Frozen, levanta a mão. Quem já assistiu com os filhos, com as filhas, sobrinho. Everyone knows Frozen. But the only reason that Frozen worked was because they took old ideas and they jammed them together. Então, todo mundo adora Frozen. E o motivo pelo qual Frozen funcionou é porque eles pegaram várias ideias antigas e fizeram um mix, fizeram um popurrí com essas ideias. And this is what we know. We know that creativity habits occur when we jam old ideas together. E isso é uma das coisas que nós sabemos, que os hábitos de criatividade são alavancados quando a gente pega velhas ideias e começa a chacoalhar essas ideias. For instance, a few years ago in the 1980s, por exemplo, alguns anos atrás, década de 80, there was a group of designers trying to create a brand new kind of helmet for children. Tinha um grupo de projetistas que estava tentando criar um tipo novo de capacete para as crianças. And so they experimented with design after design, but everything they came up with looked like a motorcycle helmet or a football helmet. Então eles começaram a fazer uns testes e projetava daqui e de lá, mas todas as ideias levavam a um capacetinho estranho, tipo parecido com o de motocicleta ou de algum de jogo de futebol americano.
And then they hired someone who is a boat builder. Aí eles contrataram uma pessoa que era projetista de barcos. And this boat builder said, you know, the way you build boats is you build them like this, with all these ribs. Aí esse cidadão projetista falou, olha, no caso dos barcos, a gente constrói sempre com... Ele tem essa parte, parece um esqueleto, né? Que são as costelas do barco. Because that way, if it hits a rock, it doesn't break. It distributes the impact. Porque quando o barco bate numa pedra, ele não quebra. As costelas distribuem o impacto e ele permanece. And he said, what if I made a boat hull as big as someone's head? Ele falou, e se eu fizesse um casco de barco do tamanho da cabeça de uma pessoa? And that was the invention of the modern bike helmet, which has saved millions of lives. E essa foi a invenção do capacete moderno das bicicletas, que já salvou milhares, talvez milhões de vidas. Here's what we know. Innovation and creativity, it does not come from artists sitting in their rooms waiting for a breakthrough. A inovação, gente, ela não vem de um bando de artistas sentado numa sala esperando ter uma luz, não. Instead, it comes when people like you, when everyday normal people, when they take the experiences of their own life and they find ways to make them come alive and become new. A inovação vem de gente como cada um de vocês aqui, que pegam as experiências de vida de todos os dias, fazem aquilo funcionar para um propósito novo, para uma nova ideia. É daí que vem a inovação. Frozen became a famous movie because the filmmakers said, let me tell a story about my sisterhood, about my relationship with my sisters. Frozen virou um sucesso esse filme, porque a diretora sentou e falou, gente, deixa eu contar uma história para vocês sobre o meu relacionamento com as minhas irmãs. All of you can be the most creative people on earth once you start listening to the stories you already know. Cada um de vocês pode ser a pessoa mais criativa da face da terra, assim que você começar a dar ouvido àquelas histórias que você já conhece e já tem na sua cabeça. And once you do that, you become what's known as a creative broker. E assim que você faz isso, você passa a ser conhecido com aquilo que nós chamamos de um corretor da criatividade. Creative broker. A corretagem da criatividade, quase como se fosse um corretor de ações, né, da bolsa. But being a creative broker can be scary because it means that you have to go through idea after idea and some of them will fail. E olha, ser uma pessoa assim, esse corretor da criatividade, é assustador também, porque você vai tendo ideias e mais ideias, só que muitas delas podem fracassar, às vezes não dão certo. And not all ideas are great ideas. This is a infant formula that tastes like bacon. Nem todas as ideias funcionam, gente. Isso aqui é uma papinha de bebê com sabor de bacon. It was not very popular. Não deu muito certo, como vocês podem imaginar. But if you trust yourself, Mas se você confia na sua capacidade, if you learn that innovation happens when we combine different ideas, que na verdade você ter um novo hábito, essa coisa da inovação, é você combinar ideias diferentes que você já tenha. and if we allow ourselves to fail and not get scared by that failure, then eventually we will succeed. E se nós nos permitirmos fracassar, e se não tivermos medo desse fracasso, no fim das contas nós teremos sucesso. So here's my question to discuss with the person next to you. Então aqui vai a minha próxima pergunta para você conversar com o seu parceiro aí ao lado. How do you reward failure among your family and your colleagues? Dentro da sua família, dentro do seu grupo de colegas de trabalho, como é que o fracasso é recompensado? Qual é a recompensa que alguém recebe por ter fracassado? How do you reward your own failure so that you will continue trying and you don't get scared just because you have one misstep? Como é que você recompensa a você mesmo quando você fracassa? Para que você não tenha medo de tentar de novo por achar que você vai tropeçar e cair.
How many people in this room are afraid of failure? Quantos aqui têm medo do fracasso? Levantem a mão. Quantos têm medo de falhar? It's okay, we're all afraid of failure. How many of you believe that if you learn from your failure, you will succeed the next time you try? Não tem problema, porque nós somos humanos, a gente tem medo. Mas quantos de vocês acreditam que se vocês aprenderem com o seu fracasso, da próxima vez a chance é muito grande de ter sucesso? Quantos? And so how do we learn from our failure? Então como que a gente aprende com os nossos fracassos? Is that we reward ourselves. We say it is okay to fail, because if I fail, that means I am one step closer to success. A gente aprende com os fracassos, recompensando de alguma maneira esse nosso fracasso, porque você sabe, se você aprender com aquela situação, a próxima você pode ter sucesso. And so maybe one day you wake up and you try and sell that day, sell for Hino Day. Então, um dia você acorda e você está lá apresentando o teu material da Inodê, está trabalhando. And maybe that one day it is not as successful as you hoped. E aquele dia a coisa não está virando, aquele dia você não está atingindo o sucesso que você quer. But then, if you learn why that day didn't go as well as you hoped, if you change it for the next day, mas aí, se você prestar atenção do porquê que as coisas aquele dia não estão virando, porquê que isso não funcionou, lembrando disso para o dia seguinte, then learning to succeed becomes a habit. Learning to overcome becomes a habit. Learning to be successful, to sell for Hino Day, to be the person you want to be, excellence becomes a habit. Então, vai se tornar um hábito o seu sucesso. Você vai tornar um hábito o seu trabalho bem-sucedido para a Inodê. Você vai tornar um hábito você ser uma pessoa de sucesso. Você passa a ter isso como hábito na sua vida. Which raises this question, how do we focus on what's important? O que nos levanta a questão, como é que a gente foca naquilo que é importante? How do we ignore our phones? How do we stop procrastinating? How do we keep our eye on our goal? Como é que a gente não perde tempo com o telefone celular? Como é que a gente para de procrastinar? Como é que a gente foca naquilo que vai trazer o resultado, que é importante? And to answer that, I want to tell you a story about an airplane. E para responder essa pergunta, eu vou contar uma história para vocês sobre um avião. Now, this is a story about an airplane that almost crashes, and I know that the nation has suffered a loss from a crash recently. Essa é uma história de um avião, gente, que quase caiu. E eu sei que o Brasil sofreu muito recentemente com a queda de um avião com o time da Chape, né? And my heart goes out to the football team. E o meu coração está aberto para toda a equipe, para todos os parentes e amigos, todo o Brasil. Hear, hear. But this story is about another airplane. Mas essa história aqui é de um outro avião. This story is the story of Air Flight Qantas Flight 32. Essa é a história do voo da empresa Qantas, voo número 32 da Qantas. Which took off from Singapore Airport in 2010. Ele decolou de um aeroporto em Singapura no ano de 2010. Headed towards Sydney, Australia. Estava então indo para a cidade de Sydney, na Austrália. This airplane was huge. It was one of the most complicated, sophisticated airplanes ever made. E gente, um avião gigantesco, ponta de tecnologia, um dos maiores e mais bem equipados da história. And it was a textbook perfect takeoff. Everything went exactly right. E a decolagem foi, como a gente diria assim, mel na chupeta. O negócio foi fácil, foi que nem diz no manual ali, tranquilo. But then 20 minutes into the flight, the pilots heard this noise, like thousands of marbles being thrown against the plane. Depois de uns 20 minutos do avião decolado, os pilotos ouviram um barulho forte, como se fossem assim, milhares de coisas atingindo o avião. Unbeknownst to them, a fire had broken out in one of the jet engines,
and it had caused a fan blade to detach. O que aconteceu foi o seguinte: uma das turbinas teve um incêndio e aquela hélice da turbina tinha se soltado, se deslocou. And as that fan blade detached, it shot through the wing and punched a hole in the wing. E essa parte da turbina que se soltou, ela veio contra a asa do avião e perfurou a asa, fez um rombo na asa do avião. And it hit another fan blade, and it caused it to explode into thousands of pieces. E ela acertou uma outra turbina e fez com que a explosão jogasse milhares de pedacinhos atingindo o avião. And as those thousands of pieces moved through the wing, they started cutting through hydraulics lines and fuel lines. It was like a bomb had gone off inside the wing. E essas milhares de peças dessa explosão começaram a cortar a parte de hidráulica do avião, como se fosse uma bomba que tivesse estourado dentro da asa. Now, the pilot sitting in the cockpit, he saw suddenly his entire board light up with alarms. Então, o piloto do avião de repente viu todo o painel de instrumentos aceso com todos os alarmes possíveis. He reached over to adjust the throttle and nothing worked. Ele levou a mão no manche para poder acertar o curso do avião e nada funcionava. He later found out that this was the worst mid-air mechanical disaster in modern aviation. Depois, ele ficou sabendo que esse tinha sido o pior acidente durante o voo de toda a aviação moderna. They did not know how long the plane would stay in the air. Eles já não sabiam quanto tempo o avião ia conseguir ficar no ar. It was like an emergency all over the entire aircraft. No avião inteiro era só as luzes de emergência, tudo aceso. But the captain, he is an interesting guy. He had been trained to fly by the Australian Air Force. Mas esse piloto, o capitão, ele era uma pessoa interessantíssima. Ele tinha recebido o treinamento de voo dele da Força Aérea Australiana. And when you're taught to fly by the Air Force, they teach you something known as situational awareness. E quando você é treinado pela Força Aérea, eles te ensinam um conceito que é chamado de consciência situacional. Which is another way of saying building mental models. Ok? É uma outra forma de nós chamarmos isso, que é o seguinte: construir modelos mentais. Or telling ourselves stories about what's going on as it occurs. Ou então é o seguinte: é você como se estivesse contando histórias para você mesmo enquanto a coisa está acontecendo. What we know about situational awareness comes from studying people like firefighters. Tudo que nós sabemos sobre essa disciplina de consciência situacional, nós aprendemos com o trabalho dos bombeiros. The best firefighters tell themselves stories when they go into a burning building. Os melhores bombeiros, eles são pessoas que ficam contando histórias para si mesmo enquanto entram no prédio em chamas. And so that way they know what to pay attention to and what to ignore without having to think about it. Então, ele já sabe no que ele tem que prestar atenção e o que ele tem que ignorar sem ter que pensar. Or when we study how people behave in companies. Ou, por exemplo, quando a gente estuda como as pessoas se comportam dentro das empresas. We know that the most successful employees and most successful executives, nós sabemos que os colaboradores de maior sucesso e os executivos mais bem-sucedidos, they tell themselves stories about the day that's coming up. Eles contam histórias para si mesmos sobre aquele dia que eles ainda vão enfrentar. So they say things like, I have a meeting at 10 o'clock and I need to wait just 10 minutes let someone else speak first, and then I'll bring up my idea. Então ele começa a pensar assim: olha, às 10 horas eu vou ter uma reunião, só que eu não quero jogar minha ideia primeiro, eu preciso deixar alguém soltar primeiro, depois eu trago a minha. They are in the habit of making up little stories in their mind about what will happen that day. Então eles têm esse hábito de criar histórias, historietas dentro da cabeça sobre o que vai acontecer com eles aquele dia. Now, how many of you tell yourself stories every day? Quantos de vocês ficam assim contando historinhas durante o dia? Ficam na cabeça ali contando umas historinhas? Many of us, right? How many of you when you're driving to work, you think to yourself,
this is going to happen and this is going to happen? Então, muitos de vocês fazem isso. Outra coisa, quando a gente está no carro dirigindo, você não fica assim, olha, vai acontecer isso, depois tal hora vai acontecer tal coisa. Or if you're going to have a hard conversation with someone, you play out the conversation in your mind before you have it. Ou então, se você vai ter que ter uma conversa muito séria com alguém, você meio que faz um ensaio daquela conversa, você fica treinando um pouco antes de conversar com a pessoa. Like dating. Que nem quando os meninos, né, ia namorar a primeira vez antes de falar com a menina, ficava lá montando a historiazinha. This is a great habit. This is a habit you should encourage because it helps teach our brain what to pay attention to. Esse é um ótimo hábito, é um hábito que você deve encorajar, porque esse hábito fala para o nosso cérebro quais são as coisas que você tem que prestar atenção. And Richard de Crespigny, the pilot of the plane, E o piloto desse avião, o Richard, he loved doing this. ele adora fazer isso. The morning of the accident, on the way from the hotel to the airport, Na manhã do acidente, quando ele estava a caminho, saindo do hotel para pegar o avião para pilotar, he made all of his co-pilots tell him stories about what they would do in case of an emergency. ele fez com que os copilotos dele contassem para ele durante o trajeto o que eles fariam se o avião tivesse um acidente, se tivesse um problema. If engine 2 goes out, what's the first words out of your mouth? Olha, se o motor 2 falhar, quais serão as primeiras palavras que você vai dizer? What's the first thing you're going to do with your hands? Com a sua mão, qual é a primeira coisa que você vai fazer com a sua mão? And as if you listen to the tape recording from the first 10 minutes after the emergency starts, E ouvindo a caixa preta, né, as gravações que ficam no avião, 10 minutos logo depois que esse acidente aconteceu, it sounds like everyone is reading from a script. a impressão que dá é que eles estão lendo um roteiro de um filme. People speak in all the pilots speak in short sentences, Todos os pilotos falando bem curtinho, bem objetivo. and in 99% of accidents, that would have saved the day. E em 99% das possibilidades, das situações, aquilo teria salvo já o dia. But the problem with this airplane is it was so badly damaged Mas o problema desse avião é que ele estava tão danificado is that there's not enough stories in anyone's head to accommodate all of them. é que não tinha história suficiente na cabeça do pessoal para conseguir acomodar toda aquela situação. So Richard de Crespigny, the pilot, he thinks to himself, I need a new story. Então o Richard, o piloto, imediatamente ele se dá conta e fala, eu preciso de uma história nova. And he decides to stop imagining that plane as an Airbus A380, as a big jet. E ele pensou o seguinte, eu vou parar de imaginar esse avião como um Airbus 830, um avião gigantesco, But instead to imagine it as a Cessna. mas olha, eu vou imaginar que esse avião é um Cessna. Now if I was to put an Airbus and a Cessna next to each other, Se a gente puser um Airbus e um Cessna ali um do lado do outro, it would not look like this. não seria assim a imagem. It would look like this. Seria assim a comparação. A Cessna is like a toy compared to this huge airplane. Um Cessna parece um brinquedinho, um avião de brinquedo perto desse gigante. But by then, by imagining that plane as a Cessna, the pilot was able to start making choices again. Mas, ao imaginar esse gigante desse avião como se fosse um Cessna, o piloto se colocou numa situação onde ele era capaz de começar a tomar novas decisões. By now, they've turned the plane around and they're headed back to the Singapore airport. Então, a essa altura, eles já tinham dado meia volta no avião e estavam voltando para o aeroporto de Singapura. Air traffic control has told them they're moving too fast. They're afraid that they're going to crash. They don't think they can land. E o pessoal da torre de controle estava com medo, porque eles disseram, eles estão vindo muito rápido, não vai dar tempo de frear, eles vão se acidentar, eles vão bater na chegada, na aterrissagem. But the pilot, Richard de Crespigny, he says, the Cessna that I'm flying in my brain, the Cessna is doing just fine. Mas o piloto, Richard, ele disse na cabeça, ele falou, olha, esse Cessna que eu estou voando, está indo tranquilo, está indo bem. They get closer and closer. They set down. The
the runway is surrounded by sand dunes. And if they hit the sand dunes with too much speed, the plane will flip over and kill everyone on board. Então, eles estão chegando cada vez mais rápido, e o aeroporto de Singapura, ele tem dunas de areia perto da pista, e se eles batessem nas dunas, o avião ia literalmente capotar, ia virar e matar todo mundo. Richard does not know if the brakes will work, but he knows that in a Cessna, the way he would stop that plane is he would brake once and hold the brakes down. Então, o Richard, o piloto, não tinha certeza se os freios do avião estavam funcionando, mas ele lembra que se fosse um Cessna, ele daria uma bombada no freio e depois seguraria. And so that's what he does. He brakes as hard as he can, and the dunes are flying past. They're going down the runway. Então, é isso que ele faz, ele pisou no freio mais forte que ele podia, e aí as dunas passando, a areia, e ele está descendo. The plane starts groaning as it tries to lose speed. They're moving too fast. O avião começa a quase que gemer, né? Que eles estão indo rápido demais, ele está precisando frear esse avião. And eventually, as they get closer and closer to the end of the runway, the plane gets slower and slower and finally stops. E conforme eles vão chegando mais e mais perto ali da pista, o avião vai perdendo velocidade, perdendo até frear, e ele para na pista. 40 minutes later, all 469 passengers got off the plane safely without one injury. 40 minutos depois, os 469 passageiros do avião desembarcam sem nenhum ferido. It's a great story. É uma história fantástica. And why? Why was Richard de Crespigny able to land that airplane? E por quê? Como é que o Richard conseguiu aterrissar esse avião? He will tell you it is because by telling himself a new story, by deciding the story he wanted to tell himself about what was going on. Ele vai dizer para você que é porque ele começou a contar uma nova história. Era a história que ele queria que se desenrolasse. E é por isso que ele conseguiu ter a presença e aterrissar o avião. Instead of just accepting the story that was given to him, it put him back in charge of his mind. It put him in charge of his attention. Ao invés dele aceitar a história que estava sendo imposta para ele, ele assumiu o controle da história, tomou o controle da mente dele de novo e foi capaz de assumir aquela nova situação. Now, how many of you feel like you have family members, or you have colleagues, or people at school who try to force a story on you? Quantos de vocês sentem que vocês têm familiares, amigos, gente no trabalho que fica tentando empurrar a história deles para cima de você? Quantos? Quantos se sentem pressionados pelas histórias que as pessoas tentam forçar na gente? Our parents tell us that we have to be a certain way. Our spouse tells us we have to be a certain way. Our society tells us that we can't be as successful as we want to be. Nossos pais diziam ou ainda dizem que a gente tem que ser de um jeito. Nosso cônjuge, marido, esposa, fala que a gente tem que ser de um certo jeito. A sociedade fala que a gente não vai conseguir atingir esse sucesso. But when you decide the story that you want to live by, when you change the story that you are telling yourself, mas quando você decide a sua história e muda a história que você está contando para você na sua cabeça, then you start taking control over your own attention and focus. Você passa a assumir controle da sua atenção e do seu foco. And then you can become whoever you want to be. Aí você pode se tornar quem você quiser ser. Woo! Uhul! And so what does this mean for us? What does this mean for us? O que isso significa pra gente, tudo isso? That means that focus is visualizing what you want to have happen. Significa que o foco é você visualizar aquilo que você quer que aconteça. Every morning, tell yourself a story about that day and about how you will be successful that day. Todos os dias de manhã,
Comece contando uma história para você mesmo de como vai ser aquele dia e como você quer ter sucesso esse dia. Lay in bed and play it out in your head. Give yourself 10 minutes to imagine the most successful day. Deitado na sua cama ainda, antes de levantar, fica uns 10 minutinhos ali pensando como é que você quer ter sucesso aquele dia. And then, when someone tries to tell you that story can't be true, that story is not right, E aí, quando alguém tentar dizer para você que não, essa história não pode ser verdade, isso aí não vai funcionar. you have to challenge them and challenge yourself to say, I will make the story in my mind the story that becomes real today. Você tem que desafiar essas pessoas, desafiar a si mesmo, dizendo o seguinte: eu tenho a história que eu quero hoje e essa história vai me tornar bem-sucedido no dia de hoje. Ask yourself, turn to your neighbor. Tell your neighbor a story about something that matters to you. Tell your neighbor the story of your next success. Vocês já viram o slide, então vire para o seu vizinho e diga para ele, fale sobre uma história de algo que importa para você. Conte a história do seu próximo sucesso, daquele que ainda está por vir. Conte para o seu vizinho essa história. Vamos lá? Okay, so does everyone have a story in their head of how the story they just told of their next success? Então todo mundo já está com a história na cabeça, já até contou essa história para o vizinho, a história do seu próximo sucesso? Then one more story to tell you about willpower and about how we spread those stories to our teams and our communities. Então eu tenho mais uma história para contar para vocês, que é sobre força de vontade. Como a gente espalhar essas histórias para as nossas equipes, para as nossas comunidades. And this is a story about Starbucks. Essa é a história do Starbucks. Does anyone here know Starbucks? Alguém aqui por um acaso conhece Starbucks? Everyone knows Starbucks. Todo mundo conhece. Let me ask you, what does Starbucks sell? Deixa eu perguntar para vocês, o que é que o Starbucks vende? Coffee, right? Café. Not so fast. Pega aí, não é tão rapidinho assim não. What Starbucks really sells O que o Starbucks vende, na verdade, is customer service. é atendimento ao cliente. When you go into a Starbucks, you know that someone is going to smile at you and they're going to ask your name and write it in big cursive letters on your cup. Quando você vai no Starbucks, você sabe que você vai ter uma pessoa um atendente que vai sorrir para você, vão escrever o teu nome bonitinho ali no copo, né, umas letrinhas, tal. The problem for Starbucks, though, is that most of their employees are 19 years old. O problema do Starbucks, na verdade, é que a maioria dos funcionários, dos colaboradores, eram jovens aí de 19 anos de idade. Has anyone here ever been 19 before? Alguém aqui já teve 19 anos na vida? Quem aqui já passou pelos 19 na vida? Do you remember when you were 19? I was not very smart when I was 19. Vocês se lembram quando vocês tinham 19? Olha, falando de mim mesmo, eu não era muito inteligente, muito ligeiro quando eu tinha 19 anos, não. The problem with 19-year-olds is that they act like 19-year-olds. O problema das pessoas de 19 anos de idade é que eles agem como se tivessem 19 anos de idade. And so one day, a woman went into a Starbucks Então um dia, uma senhora entrou num Starbucks. and she asked for some coffee and she was a little bit rude to the boy behind the counter. E ela pediu café,
Mas ela foi meio assim, sem educação com o rapaz que estava ali atendendo ela. And this is what happened. E o que aconteceu foi o seguinte. When she was given her cup, the person who had written on it had not written her name. He had instead written a very bad word. Quando ela recebeu o copinho de café dela, não estava o nome dela no copo de café. Tava uma palavra feia ali no copo. A pessoa tinha anotado uma palavra ali muito feia. And then she called a TV station to tell them about it. Então, ela ligou para um canal de televisão para contar a história. This went viral. It was put up on YouTube. Everyone learned about it. Gente, isso foi uma coisa viral. Foi para o YouTube, todo mundo acessou. And for Starbucks, this was terrible because everyone found out about this terrible instance when someone's customer service had gone wrong. E para o Starbucks isso foi terrível, porque agora estava todo mundo sabendo e vendo uma situação onde tinha dado muito errado, o atendimento ao cliente não tinha funcionado na And Starbucks. so Starbucks starts wondering, how do we strengthen employees' customer service? How do we strengthen their willpower to do a great job every single time? Então, o Starbucks, a empresa começou a pensar, como é que a gente fortalece a força de vontade desses jovens para sempre atenderem bem, independente da situação? So they started looking at research on willpower and they learned about the marshmallow experiment. Então eles começaram a fazer uma pesquisa sobre força de vontade. E aí eles aprenderam sobre essa pesquisa do marshmallow. Vocês conhecem aquele docinho americano? Parece um algodãozinho, marshmallow. The way that this experiment worked is that they would take 4-year-olds into a room one by one. They would put a marshmallow in front of them and they would say, Então, esse experimento funcionava o seguinte. Os pesquisadores pegavam várias crianças de 4 anos de idade, iam colocando elas uma por vez dentro de uma salinha de pesquisa, colocavam um marshmallow, um docinho na frente da criança e diziam o seguinte. and they would say, I'm going to leave the room. If when I come back that marshmallow is still there, then I will give you a second marshmallow. A pessoa dizia o seguinte, olha, eu estou deixando você aqui com esse docinho, esse marshmallow, e eu vou sair. Quando eu voltar, se você não tiver comido o docinho ainda, eu vou colocar mais um para você, aí você vai ter mais um. Let me show you what happens when you put a marshmallow in front of a 4-year-old and tell them not to eat it. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando você põe o marshmallow na frente de uma criança de 4 anos de idade e fala para não comer. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? Now, only one of those kids could go the entire 10 minutes without eating the marshmallow. Olha, só uma dessas crianças conseguiu passar os 10 minutos inteirinho sem pegar nenhum pedacinho do marshmallow. Let me show you which one. Vou mostrar qual dessas crianças. How'd you do? E aí, como é que You foi? good? You did? Tá bem? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Agora você pode comer. How many of you have children that would do that? Eat the 2 marshmallows. Quantos de vocês aqui têm filhos que comeriam mais do que esses 2 marshmallows até? Too. That's my kid. É, o meu filho é assim também, meus filhos. So, Starbucks learns about this research, and they find out that the kids who could resist the marshmallows
they actually do better in school as well. Então, o pessoal da Starbucks, analisando essa pesquisa, descobriu que as crianças que conseguem segurar mais a vontade de comer o marshmallow são crianças que têm melhores notas na escola, melhor rendimento também. The kids who could resist the marshmallow, it turns out that they got better grades, they were more popular, they got to school on time, they got into better colleges, they got higher paying jobs. Então, essas crianças que conseguiam resistir a comer o docinho, eles tinham notas melhores na escola, eram mais populares, acabaram se formando e qualificando para trabalhos que tinham maior salário, foram pessoas muito bem-sucedidas. This is what we know, is that if you have good willpower, if you can resist the marshmallow, Nós sabemos o seguinte, que se você tiver boa força de vontade, se você conseguir resistir à sedução daquele docinho ali, then you are much more likely to succeed than everyone else. então a probabilidade é muito maior de que você tenha mais sucesso do que todas as outras pessoas. But so how do we teach people willpower? How do we teach our teams willpower? How do we teach ourselves willpower? Então, mas como é que a gente ensina força de vontade? Como é que se ensina força de vontade para uma criança? Como é que se ensina força de vontade para você? The way we teach willpower, the way is by making it into a habit. A forma de ensinar força de vontade é transformar isso num hábito. So now when you go to work at Starbucks, they teach you what's known as the latte habit. Então, agora no Starbucks, eles ensinam para os colaboradores o que é chamado do hábito do latte. And what they do is they say, here's your cue. If someone comes in and they yell at you, or they are mean to you, or they are upset, Então o treinamento que eles dizem para os colaboradores é o seguinte: se vier um cliente que vai ser agressivo, ou está te sendo mal educado, está te tratando mal, then automatically do 5 things. você vai fazer então automaticamente 5 coisas. Listen to their complaint. Primeiro, ouça a reclamação desse cliente. Acknowledge their complaint. Depois, reconheça a reclamação do cliente. Take care of their complaint by giving them a free cup of coffee. Resolva a reclamação dele, dando um copo de café de graça para ele. Tell them this will never ever happen again. Fale para o cliente que isso nunca mais vai acontecer. And explain why it happened in the first place. E explique por que aquilo aconteceu para começo de conversa. And the reason why this is powerful, the reason why this has changed Starbucks completely, O motivo do grande poder por trás disso, a razão pela qual isso mudou o Starbucks completamente. the reason why it stopped incidents like people writing bad words on customers' cups, A razão pela qual isso fez com que nunca mais um atendente do Starbucks escrevesse um palavrão, uma palavra feia no copo de café da pessoa, is because of the reward. Because if you are 19 years old é por causa da recompensa. Porque se você tem 19 anos de idade and someone comes in and they're angry at you or they're mean to you, e a pessoa vem, entra na cafeteria e ela tá brava, tá com raiva, tá te distratando, your instinct is to fight back or to run away. o instinto natural é você ou partir para cima e bater também, ou dar as costas e fugir. Your instinct is to write a bad word on their cup. O teu instinto vai ser para você escrever um xingamento no copo da pessoa. But now Starbucks told you exactly what to do. They taught you how to handle the situation. Mas agora o Starbucks te deu a receita perfeita de como você pode lidar com essa situação. And once you know how to do that, you feel like you are in control of your environment. E uma vez que você entende o que você tem que fazer, você sente que você está no controle do seu ambiente. And when you feel in control, you can do anything. E quando você se sente no controle, você pode fazer o que você quiser. Because the most powerful rewards that we can give ourselves are emotional rewards. Porque as recompensas mais poderosas que nós podemos nos dar são recompensas emocionais. The kind of emotions that come from feeling like you are in control, like you are proud of yourself for taking care of a hard situation.
É o tipo de emoção que você tem quando você sente que você está no controle, que você tem orgulho de si mesmo porque você conseguiu administrar, gerenciar uma situação difícil e conseguiu ter um resultado que você queria ao final. So what this means for you is that you have the ability to have as much willpower as you want. Então, o que isso significa para nós, para vocês, é que você tem a capacidade de ter quanta força de vontade você quiser. But you must give yourself emotional rewards. Mas você precisa se dar recompensas emocionais. When you have had a good day selling for Hinode, you must reward yourself by allowing yourself to feel good about it. Quando você tiver aquele dia maravilhoso, que você foi super bem, vendeu bem, então você precisa também se recompensar emocionalmente. You must give yourself a pat on the back. You must allow yourself to enjoy that small piece of chocolate. Você precisa se dar um tapinha nas costas. Você precisa se dar ao direito de comer aquele chocolatezinho no final do dia. Everyone in this room can be creative, they can be focused, they can have the willpower to succeed. Cada um de vocês aqui nessa sala pode ser criativo, você pode ter foco e você pode ter a força de vontade necessária para ter sucesso. But you must build the right habits to do so. Mas você tem que criar os hábitos corretos para fazer isso. And the key to building habits is giving yourself rewards that allows your brain to say, I want to do this again. E a chave para você construir hábitos é você se dar recompensas que o teu cérebro vai dizer, isso aqui eu quero fazer de novo. So who here is ready to be more creative? Então quem aqui está pronto para ser mais criativo? Who here is ready to have better focus? Quem aqui está preparado para ter mais foco? Who here is ready to build the willpower to succeed? Quem aqui está pronto para ter a força de vontade necessária para ter sucesso? You all know now how to build the right habits. So go out and make this life a life that you control. Então todos vocês agora já sabem como criar os hábitos perfeitos. Saiam e assumam o controle da vida de vocês. Hinode! Hinode! That's my place! Hinode, aqui é o meu lugar! Hinode! 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 Thank you very much! Muito obrigado, Have a pessoal! fantastic year! Muito obrigado! What the fuck?